Tu conhece um anime chamado The Fragrant Flower Blooms with Dignity? Vocês viram, né? Eu doei todo o meu inglês nesse título, né? Ou tudo que eu chamo de inglês. O anime, né? Ele traduzido aí ficaria A Flor Perfumada Floresce com Dignidade. E é um anime muito daqui dos que eu já falei aqui pra vocês. É um anime, assim, com uma história que já se repete em outros animes, né? Que é a questão das diferenças sociais, aquela coisa de rivalidade escolar e tudo mais. Mas conta uma história muito bonitinha, né? Do Rintaro com a Guri. E é muito bonitinho de você acompanhar e eles dois, né? Tentando aí se dar bem, né? Tentando provar que sentimentos, né, vão além de seja lá qual for as diversidades, né? Esse anime, ele é desse ano, 2025. Ele tem 3 episódios que são sempre lançados, né, aos domingos, desde a sua estreia no dia 7 de setembro. E ele é dirigido por Miyuki Kuroki, baseado nos mangás do mesmo nome, né, que são escritos por Saka Mikami. E ele foi lançado aí, né, televisionado aí no Japão a partir de julho. Ele começou a partir de julho, teve essa demora para chegar na Netflix por causa da questão da dublagem, que agora já está disponível em diversas línguas, inclusive o português. E o anime, ele conta a história, como eu falei aqui, do Rintaro, né, que é esse moço louro aí, bem alto, né. As historinhas dizem que ele tem aí por volta de 1,90 m. E da Kagori, que é essa mocinha aí, né, toda fofinha, que deve ter aí seus 1 m, não sei, 60 e pouco, ou 50 e pouco, não sei. Mas ela é bem baixinha, né? E o Rintaro, ele é conhecido muito, né, por essa imagem dele, né, grandona, bem alto, né? Então ele impressiona muitos meninos, né, da idade dele, adolescentes. Eles não têm essa altura aí, né, são bem mais baixinhos. Então os meninos têm medo dele, né? Tem alguns meninos que falam até besteira sobre ele, dizem que ele é marginal, que ele é envolvido com coisa ruim, sendo que na realidade o Rintaro é uma pessoa super gentil, super amigável, né? Um rapaz que adora os amigos dele e tudo mais. E a Kagori, né, ela é uma menina muito tímida, muito na dela. Os dois fazem parte de escolas completamente diferentes. Enquanto o Rintaro, ele estuda na Shidori, que é uma escola só para meninos, né? Escola estadual só para meninos. A Kagori, ela estuda na Kikyu, que é uma escola aí muito renomada aí só para as meninas, né? E as escolas se convizinham uma a outra, mas o pessoal da Shidori não gosta da Kikyu, né? A Kikyu gosta do povo da Shidori, né? E o anime, ele fala muito sobre essa questão de classe social, né? Sobre esse negócio de você encontrar o amor, né? Tendo que passar entre diversas barreiras, né? Para tentar aí, né, gostar de alguém muitas vezes. E, como eu falei, né, as duas escolas não se suportam, porque a Shidori, né, que é onde o Rintaro estuda, ela é considerada uma escola para meninos problemáticos, né? E meninos, assim, que tem uma classe social mais baixa, né, e tudo mais. O pessoal costuma falar que é uma escola para idiotas, né, para meninos bobos, meninos que não querem nada com a vida. E já a escola da Coagori, né, que é uma escola muito tradicional para meninas ricas, né, e tudo mais, para moldar, né, toda aquela sociedade das mocinhas e tudo mais. E por causa disso, as meninas que estudam lá, elas não gostam muito dos meninos da Chidori, né, apesar de serem vizinhas e eles terem que conviver praticamente uns com os outros ali na hora da saída, na hora da entrada, eles evitam, né, manter amizade ou qualquer tipo de proximidade, né, justamente por causa dessas diferenças. E é nesse cenário, né, que a gente conhece aí esses dois, né, que acabam se aproximando mesmo com todas as diversidades da vida. Eu vou contar aqui para vocês um pouquinho do primeiro e do segundo episódio, né, para não contar tudo aí e perder a graça. Mas o anime mostra, né, que o Rintaro, ele é muito no cantinho dele, né, ele é um menino que se dá muito bem com os amigos dele, tudo,
Mas ele é muito temido, né, pela maioria dos adolescentes, assim, da idade dele, porque tem alguns meninos que espalham que ele é marginal, que ele já bateu em menino, isso, aquilo, outro, né? Sendo que, na realidade, o pessoal só tem medo do tamanhão dele, né, do jeitão dele, né? Mas ele é uma pessoa super gente boa, um cara muito gentil. E ele mora com a mãe, né? A mãe dele tem tipo uma espécie de doceria, né? Que vende bolos maravilhosos, doces, incríveis, né? E de vez em quando ele ajuda a mãe dele lá. E aí, em um desses dias que ele tá lá trabalhando, ele conhece a Aquagore, né? Que é essa mocinha bonitinha que adora ir lá comer doces, né? Ela come bastante doces e tudo mais. E nisso eles acabam se conhecendo, né? Só que no primeiro encontro, tanto ele como ela, eles ficam meio assim, né? Muito tímido e tudo. E ela acaba ficando assim constrangida, ele também. Depois ela volta lá para pedir desculpas a ele, né? Ela manda chamar ele, a mãe dele vai atrás dele. E aí ela chega lá e pede desculpa a eles e fala que ela sempre frequentava lá porque ela queria conhecer ele, né? Que ele sempre chamou muita atenção dela e tudo mais. E aí ele fica sem entender, porque ele é acostumado a ser muito no canto dele, né? Ele não tem esses. Principalmente esse tipo de proximidade com meninas. E nessa coisa deles irem se conhecendo, eles acabam se aproximando cada vez mais. Eles sempre estão lá comendo um bolinho junto e tudo. Tem um dia que a Aquagore, ela tenta ir na porta da escola dele, né, pra poder encontrar ele, só que as amigas dela, né, pegam ela e dizem: o que é que você tá fazendo aí? Você não pode se misturar com esses meninos. E os meninos também tratam ela muito mal, né, fica: saia daqui, não sei o que, a gente não quer vocês aqui. Sendo que no final eles ficam todo errados, né, um com o outro, porque nenhum pode falar do outro, eles querem evitar esse tipo de confusão. Porque se ele contar pros amigos, os amigos vão perguntar se ele tá doido, né? Querendo amizade com esse tipo de menino e tudo mais. E ela também não quer brigar aí com as amigas, fica calada. Mas o certo é que por trás, né, os dois ficam sempre se encontrando ali, eles acabam falando do que sentem, né? Ele fala que gosta muito da presença dela, que gosta de quando ela vem procurar ele e tudo, que ela não suporta quando os meninos falam mal dela, né? Que por ele, se fosse em outra época, ele não estaria nem aí para falar mal da escola dela e tudo mais, mas que por ela estar lá, né, ele fica muito preocupado. E ela também acaba dizendo, né, que ele é uma pessoa muito especial, ele é um menino muito bacana, que ela queria conhecer ele mais. E aí vai nascendo todo aquele sentimento. Ele fica encantado, né, porque nunca teve isso de ninguém, como ele mesmo fala no anime, ele nunca recebeu essas palavras de apoio, ele sempre foi um menino muito perseguido, né? Muito sozinho, muito quieto na dele. Então ele nunca recebeu essas palavras tão bonitas, né? Esses elogios tão bacanas. E ao mesmo tempo ela também fica encantada porque ela descobre que ele não é nada daquilo que o pessoal fala, né? Aquele menino bruto, que gosta de briga. Muito pelo contrário, ele é um menino super gentil, né? Um cavalheiro aí, né? E ela fica encantada com ele. E é desses mundos completamente diferentes, né? Que a gente vai acompanhando aí a história dos dois e torcendo aí, né, para ver como é que vai ficar esse relacionamento que, apesar de serem mundos tão diferentes, né, eles têm tanto em comum. E no momento está disponível apenas 4 episódios, mas, né, é só ir acompanhando toda semana, né, aos domingos, que sempre está saindo um episódiozinho novo. E mais uma dica aqui do canal para vocês. Se vocês gostarem, curtam, compartilhem. Sigam a gente nas redes sociais. Até a próxima.